Tânia. Está bem assim, Miguel? Boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao Centro Cultural Penedo da Saudade para mais uma conversa de viajantes. É sempre com muito gosto que os recebemos por cá e é sempre com muito gosto que recebemos estas surpresas de viagem. Cada vez que eu tenho uma conversa destas aqui, a minha alma enche-se e os meus sonhos povoam-se de coisas que eu não imaginava até ouvir as pessoas que normalmente vêm cá contar as suas histórias. Mais uma vez agradeço a colaboração do Rui Munhoz, que foi quem trouxe as conversas para aqui, para o Penedo da Saudade, em boa hora o fez, e deixo para ele poder apresentar a Tânia, que é aquilo que nós costumamos fazer. Tânia, muito obrigada por ter aceito o convite e estou ansiosa. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos. Boa tarde. Deixo-vos com a Tânia. Quero confessar-vos que conheci a Tânia pessoalmente hoje. Há cerca de um ano estava eu em vésperas de ir para a Etiópia e fui a uma loja de telemóveis em Cantanhede e perguntei assim: este telemóvel dá para a Etiópia? E a senhora que estava na loja olhou e disse: está. Eu disse assim: como é que sabe? Então, a minha irmã tem um telemóvel assim e foi para a Etiópia e deu para a Etiópia. E foi assim que ela pôs-me em contacto com a Tânia. Falámos, ficámos amigos e hoje conhecemos pessoalmente. Tânia, obrigado. Obrigada. Somos todos ouvidos, obrigada. Todos atentos. Obrigado a todos. Boa tarde. Antes de mais, obrigada por estarem aqui, de virem aqui ouvir o que eu tenho para dizer. Para mim não é grande coisa, porque eu não tenho muito este hábito de falar assim. Não sei muito bem também o que é hei de dizer, mas também não escrevo livros, não faço palestras, não faço grande coisa. Faço aquilo que gosto, que é viajar. Acho que já é bom. E o fazer aquilo que gosto tem-me trazido muitas alegrias. Tenho conseguido fazer uma coisa que eu antes gostava, mas que não me dedicava muito a isso, porque não olhava para sítios que gostava de fotografar, que é a fotografia. A partir do momento em que comecei a viajar, comecei a ver coisas que eu gostava de lembrar no papel, e então comecei a tirar fotografias, não a sério, porque eu tenho só uma máquina pequenina, mas depois gosto de fazer alguma coisa com elas. O viajar também tem-me dado outras alegrias, que é conhecer pessoas, nomeadamente aqui, como o Rui vos disse, eu conheci-o através de uma viagem e depois isso permitiu-me estar aqui com vocês. Espero que gostem do que eu vou dizer e espero que, se algum dia tenham a dúvida de ir a algum sítio ou a não ir, que depois de me ouvir falar, que escolham ir, porque é o que eu tenho feito também. Eu no início também tinha a dúvida e não sabia muito bem se devia ter a coragem de ir, e depois comecei a pensar: também não tenho nada a perder, e comecei a ir. E no fundo só tive a ganhar, ainda nunca tive em situações que fossem perigosas ou que não fossem vantajosas para mim. Todas estas situações eu aprendi sempre bastante. Quanto mais não seja, aprendi a não tornar a fazer aquilo que estava a fazer na altura. Como foi, por exemplo, no caso do Cazaquistão, que eu não liguei nenhuma ao visto, porque pensava: é a Ásia, só na Europa é que nós levamos tudo à certinha, e aqui não tenho visto, não faz mal, isto depois já de se resolver lá com o guarda. E pelos vistos não foi bem assim, porque há países que são mais rigorosos com os vistos, e então uma das coisas que eu aprendi é que, se andamos a brincar muito com os vistos, podemos acabar em problemas, como eu acabei, que por acaso foi um problema que eu tive sorte e acabou tudo bem, mas pronto, há coisas que eu aprendo e há coisas que eu venho com um sorriso nos lábios sempre. Eu chamo-me Tânia, eu sou da Figueira da Foz, não nasci na Figueira da Foz, eu nasci em Angola e depois fui morar para o Brasil. E depois, quando vim para a Figueira, comecei logo na escola, tinha 5 anos ou 6, 5,
e foi os meus amigos, os amigos que eu tenho e que me lembro deles, foram todos feitos na Figueira, e portanto eu sinto que sou da Figueira. E toda a gente também me trata como uma figueirense, e portanto eu gosto de dizer que sou da Figueira. Eu antes fazia bodyboard, há uma grande comunidade de pessoal ligado ao mar na Figueira. Também há uma grande comunidade de pessoal ligado às bicicletas, e eu fui sempre um misto dos dois. Eu gostava muito do mar, mas na altura, quando eu era pequena, o meu desporto era o remo, e portanto nós íamos para os treinos de bicicleta ao fim de semana, e aquilo naquela idade ligou-me, eu era pequena, e ligou-me um bocado mais às bicicletas. Entretanto, quando eu passei para o liceu, eu comecei a ter mais amigos que estavam mais ligados ao mar, e então comecei a virar, a deixar um bocadinho de parte a bicicleta e a ligar-me mais ao mar. E foi isso que me deu o grande impulso para começar a viajar. Foi o sonho de qualquer surfista, é ir à Indonésia a apanhar uma onda. E então eu tinha esse sonho na cabeça e queria sempre ir à Indonésia, e houve ali uma altura que eu pude ir à Indonésia. E então, a partir daí, eu comecei a ver que afinal era aquilo que eu gostava, de estar ali numa situação que era um bocadinho menos confortável para mim, que eu tinha que ir procurar um sítio para comer onde não me enganassem com o dinheiro, que eu ia trocar os meus euros por dinheiro e tinha que ter cuidado para ninguém me enganar, que ia de moto e quando a polícia me mandasse parar, tentar me esquivar e nunca parar porque já sabia que eles me iam roubar o dinheiro. E então estas situações todas que tornavam aquilo tudo um bocadinho mais difícil, para mim era como uma adrenalina de ir outra vez. Uma pessoa até parece que gostava de passar outra vez naqueles polícias que iam mandar parar só para fugir, porque até parecia que eles gostavam daquilo. E então foi assim, um bocadinho através do surf, através do bodyboard, que eu comecei a sair mais de Portugal e que comecei depois, mais tarde, a interessar-me mais por viajar. Eu lembro-me, eu andei a estudar aqui em Coimbra e que foi uma coisa que eu não gostei nada, se calhar até foi um erro, devia logo ter dito não quero ir e pronto, mas na altura pensava que queria. E na altura em que todos os meus colegas de turma foram para Erasmus, eu nunca me interessei em ir. Por exemplo, eu lembro-me que a maior parte, eu andei aqui na faculdade em Direito e no meu ano a maior parte deles todos iam para a Itália. Era lá que a maior parte do pessoal fazia o Erasmus. E toda a gente me disse, epá, anda, que aquilo é muito fixe, e aquilo é só festa. E essa já era uma das razões de que eu não gostava de nada de estar em Coimbra, é porque isto era... É verdade, isto aqui é um bocado só festa. Era um bocadinho só festa. E isto era... Eu gostava era de fazer desporto e de estar na praia, e estava ali... Pois, mas é um bocado mais propício, não é? Há mais cafés... há mais sítios para uma pessoa se estar a divertir desta forma, e na Figueira a realidade é que nós não tínhamos nada para fazer e juntávamos-nos todos na praia. Aqui uma pessoa não tem nada para fazer, vai à Praça da República, está lá toda a gente e junta-se ali à conversa. Pronto, e eu tive sorte no sítio em que desci, porque isto despoltou-me um gosto para o desporto, que no fundo me veio permitir que eu faça uma coisa que é a coisa que eu gosto mais de fazer hoje, que é viajar. E então, estava eu a dizer, na altura em que andei cá, nem sequer me interessei muito por de ir para Erasmus, porque eu queria era estar sempre na praia, e se eu fosse para Erasmus eram logo 6 meses sem ir para a praia, e eu não queria nada disso. A primeira vez que decidi ir à Indonésia, eu fui para lá sozinha e fui ter com um amigo meu que já lá estava há 15 dias, e que ficava mais 15 dias comigo, e depois vinha-se embora e eu ficava lá o resto do tempo. E como eu nunca tinha saído daqui para ir para o estrangeiro, porque eu nunca fui para a neve, para a França, nem para lá, para esses sítios, nunca tinha ido a lado nenhum, a primeira vez que eu saí, que já tinha assim um bocado de consciência de mim, foi logo para ir para a Indonésia, que é o extremo. Então, cheguei lá, e este meu amigo, ele também é assim, é bastante meu amigo ainda hoje, mas ele é um bocado... Para ele está sempre tudo bem. E então, no dia em que eu cheguei lá, ele disse-me, olha, aluguei uma motita e vamos para não sei para onde surfar. E eu,
está bem. Alugámos uma scooter, eu por acaso aqui já tinha moto, portanto estava à vontade nisso, alugámos uma, ele tinha a dele já, aluguei uma scooter para mim e fomos para a praia surfar, e aquilo eram ondas gigantes, que era o meu sonho, mas eu não estava capaz de fazer aquilo, mas o meu sonho era fazer aquilo. E eu cheguei lá e disse, epá, isto se calhar está um bocado grande. E ele, estás com medo? E eu, não, com medo não, mas isto se calhar eu não consigo. Anda e cala-te. E lá fui eu atrás dele e nem sequer consegui passar a arrebentação. Vim sempre arrastada até cá à frente e eu comecei-me a perceber que se calhar tinha feito um erro. Eu assim, isto se calhar é um bocado... Eu vim para aqui para surfar e nunca vou conseguir surfar nenhum dia, porque isto é um exagero de ondas e eu não tenho nível para isto. E depois aquilo é tudo pedra, calhau. Surfámos, lá eu não consegui passar a arrebentação, portanto esperei por ele cá fora. Quando ele saiu, então gostaste? Eu gostei, mas não consegui apanhar nenhuma onda, mas gostei. A água está quente, isto é bonito, e a verdade é que era essa, a água estava quente, é bonito. Por exemplo, uma coisa para eles que é banalíssima, é chegamos ali e um gajo qualquer que está sentado no chão a vender coisas faz-te um sumo de manga natural, que aqui em Portugal é quase impossível beber um sumo de manga que é espremido na hora. Para mim aquilo era tudo espetacular, mas a verdade é que eu tinha ido para lá para surfar e não conseguia. Nesse dia à tarde ele disse-me, olha, vamos ali à cidade, que aquilo tem restaurantes e lojas e sítios espetaculares, vamos lá. Passamos lá à tarde e depois à noite voltamos. Nós estávamos numa penínsulazinha que era tipo a aldeia do sítio, que era onde se concentravam as ondas todas. Fomos para lá e aquilo, como já é cidade, já começamos a aproximar um bocadinho mais de toda a confusão. E então aquilo nos semáforos, a maior parte dos asiáticos não têm dinheiro para comprar um carro e depois como para eles é fácil meter 6 da família numa moto, para eles é mais barato ter uma moto do que ter um carro, que eles não têm dinheiro para ter, e no fundo o carro ia levar 6 pessoas que podem muito bem ir ali na moto porque é-lhes permitido isso. Portanto, eles andam todos de moto. Então, no semáforo, aquilo era para aí 100 motas. Tudo a acelerar, tudo a não sei o quê. E eu assim, ai Jesus, onde é que eu me vim meter? Uma pessoa vê-se ali, uma motita no meio daquilo tudo, nem sabe virar-se, não há... Pensa que vamos todos chocar uns com os outros. E então, fomos lá e eu, cheia de medo, assim, agarrada à moto, a polícia mandou-me parar. Aconteceu-me logo tudo no primeiro dia. Mandou-me parar, pediu-me dinheiro. E eu fiquei assim a olhar e o meu amigo, pois tens que lhe dar dinheiro. Pronto, dei-lhe dinheiro. Entretanto, chegámos à cidade e quando eu cheguei à cidade eu levava euros e fui trocar por rupias. Cheguei lá, a mesma coisa, eu dei-lhe 100 euros, para o gajo me dar eram 1.200.000 rupias e o que é que ele começa a contar as notas, que aquilo é um truque que eles têm, contou as notas assim com os dedos todos. Dizem-me, está bem? E eu digo, está, porque eu contei com os dedos dele, mas depois eles têm um truque que tiram metade e eu fiquei sem metade do dinheiro. E o meu dinheiro era ali todo contado para a viagem, não me dava jeito nenhum ficar sem metade. Chegámos ao restaurante e eu assim, então mas olha lá, 100 euros. Eu na altura não percebia nada, né? Aquilo para mim era tudo muito difícil. 100 euros não é 1.200.000 rupias? Então, mas eu só tenho 800. Foste enganada. Disse-me ele, tens de ter atenção a isso, senão os gajos vão te enganar sempre. E eu, então, mas devias-me ter ajudado. Sabias que eles... não faz mal, é na boa. Ele sempre assim, porque ele fala assim e não, para ele está tudo bem. Pronto, já era mais uma dificuldade. Quando voltámos para casa, o mesmo polícia mandou-me parar outra vez. Por acaso, esse meu amigo, nessa altura, já me ajudou, veio e disse, ela já pagou quando foi para lá. E a polícia nisso lá é honesta, porque eles disseram logo, então podes ir, não faz mal. Pronto, e eu já vi uma coisita positiva no dia, já tive uma coisita positiva, já foi melhor. Chegámos lá ao sítio onde nós estávamos, que era um paraíso espetacular, praia espetacular, pessoal espetacular, comidas, tudo era espetacular e barato. Eu sabia que podia estar ali à vontade, sem ter que me preocupar com nada e que me roubassem nada. Tudo era espetacular ali. Mas eu, à noite, quando me fui deitar, eu assim, eu não posso estar aqui um mês, não é? Eu vou ficar maluquinha, então um mês a viver, porque aquilo uma pessoa virava-se, tinha que se preocupar com virava-se, e eu queria era estar ali sossegada a surfar. E depois
surfar, o mar era grande e eu nem sequer conseguia surfar. Eu assim, se calhar é melhor mudar de sítio, de férias, não sei. Mas pronto, isto foi o primeiro dia, que foi um caos, e eu tinha que estar lá um mês. E eu, entretanto, houve as bombas também, o atentado. E eu assim, pá, isto se calhar não é sítio para estar, o melhor é ir só viajando, vou ali às Canárias, é tudo mais perto, falam espanhol, ninguém se chateia e está tudo bem. E até telefonei aos meus pais e disse, pá, eu se calhar vou mudar a viagem, porque isto uma pessoa fica doida aqui. Isto é só, ou roubam-nos ou atropelam-nos, ou não sei, era tudo um bocado difícil. Olá. Por acaso, antes de ir para essa viagem, estive com este jovem no autocarro, porque ele ia para os Açores e apanhámos todos o mesmo autocarro para o aeroporto. Ele ia para os Açores com outros amigos, que surfavam também, e eu ia para a Indonésia, que foi nesta viagem. E, entretanto, eu telefonei e eu disse, vou ter que mudar a viagem, porque isto é isto, uma pessoa fica maluca aqui, isto é difícil estar aqui e eu nem sequer consigo, então aconteceu-me tudo mal hoje, então se isto foi só o primeiro dia, já foi assim. Entretanto, eu tomei aquilo como o exemplo do primeiro dia e os outros dias realmente eu já me fui divertindo muito mais e depois já fui aprendendo, quer dizer, até hoje eu vou aprendendo truques, não é? Porque quando eles querem, nós estamos na terra deles e eles enganam-nos sempre. Mas aquele primeiro dia nunca mais foi assim. Foi sempre a melhorar. E eu acabei por não mudar a viagem, não antecipar a vinda. Acabei por ficar na Indonésia um mês. O meu amigo veio-se embora, eu fiz outros amigos. E depois disso, voltei à Indonésia 7 vezes. Quer dizer que a primeira experiência foi boa. Por isso é que eu vos estava a dizer que, às vezes, quando nós começamos a pensar se calhar é melhor não irmos, porque aquilo isto, porque aquilo, se estamos com um bocado de dúvida, o melhor é ir. E depois, pronto, na pior das hipóteses, aquilo já aconteceu o que nós estávamos à espera, que era o mal. Mas, normalmente, depois, a minha experiência em viagem é que acontece sempre o bem. Porque depois disso, eu nunca mais tive más experiências e isto não foi nenhuma má experiência. Se calhar até tive sorte em ter sido recebida assim, porque aquilo abriu-me os olhos para eu tentar fazer as coisas de forma a nunca mais me enganarem. Pronto, a partir dessa viagem eu continuei a ir à Indonésia, porque era um sítio que era fácil de ir, era barato, come-se bem, as pessoas são espetaculares e havia ondas. E então eu ia ali para surfar, ficava toda contente, era barato e era o sítio que eu escolhia. Só que houve ali uma altura que eu comecei a ver que gostava de ir a outros sítios da própria Indonésia. Eu depois acabei por visitar as ilhas quase todas, as principais, e eu sentia que gostava de conhecer mais. Pegava na moto e ia passear ali, pegava na moto e ia passear não sei aonde. E isto era uma coisa que eu também já sentia que tinha esta curiosidade desde pequenita. Porque eu, quando tinha uma moto aos 16 anos, os meus pais davam-me limites, né? Diziam, não me deixavam, por exemplo, sair à noite de moto, ou diziam, não passas a ponte. E lá ia eu passar a ponte, não dizia a ninguém. Que até me lembro que uma vez disse uma coisa ao meu pai, e o meu pai disse-me, então, mas como é que tu viste o Rio Lis? Porque eu falei-lhe do Rio Lis, a ponte do Rio Lis. Mas como é que tu viste o Rio Lis? E eu disse-lhe, foi no remo, fomos lá remar. E o Rio Lis não dá para remar. E então ele apanhou-me logo e não disse nada, mas viu logo que eu estava a mentir. E a verdade é que eu tinha pegado na motita e tinha ido até à Leiria só para ver o que era a Leiria. Pronto, porque eu ouvia falar que era uma cidade grande. E então lá fui eu com a minha DT toda contente, ou com a scooter antes, já nem me lembro, toda contente de ver o que era Leiria e depois voltar, e para mim aquilo já tinha sido uma grande expedição e eu estava toda contente. E então estava eu a dizer, estas minhas idas à Indonésia começaram-me a despertar curiosidade para ir a outras ilhas da Indonésia, algumas delas nem sequer havia ondas, mas eu gostava de lá estar. Ou seja, o meu propósito quando eu saía daqui era surfar, mas no fundo também era ir um bocadinho ali explorar.
claro que aquilo para mim era uma situação muito mais desconfortável e eu tinha um bocado mais de receios de estar ali a explorar aquela parte. Por exemplo, eu lembro-me que numa viagem eu fui para a Indonésia, depois fui com esses amigos, fomos surfar para as Filipinas, e quando eles foram estender o visto para o segundo mês nas Filipinas, eu fui com eles estender o visto e cheguei lá e disse a um deles, epá, eu afinal não vou estender. E ele disse, tá, mas vais-te embora? E eu, vou-me embora e vou visitar a Malásia e a Tailândia que não conheço. E lembro-me que eles na altura disseram, então, mas tu vais para lá sozinha? Então... E eu disse, epá, depois encontramos-nos no aeroporto em Kuala Lumpur. E foi assim, e foi espetacular. Ou seja, eu comecei a ter gosto por viajar graças às ondas, e ainda bem, mas eu depois sentia que gostava de ir ver outras coisitas, e a verdade é que eu me sentia bem naquela situação que era desconfortável, que era, epá, agora tenho aqui a mochila com a prancha, não posso entrar ali dentro com a mochila e com a prancha porque aquilo não entra e tenho que ir ali comprar uma coisa. Então, para mim, aquilo de estar a vigiar a mochila e ter que ir ali comprar qualquer coisa, para mim aquilo era tudo um desafio porque causava-me um bocadinho de dificuldade. E eu acho que foi isso também que me fez começar a gostar de ir a outros sítios. Era de ir ver sítios novos onde eu me sentisse um bocadinho mais desconfortável, porque afinal de contas era aquilo que eu gostava. E depois, como eu gostava de estar ali, descobrir, e para mim aquilo era tudo como quando eu tinha ido ao Rio Lis. E então eu estava sempre a procurar outros sítios. Pronto, e depois, ao fim e ao cabo, quando nós começamos a fazer isto torna-se tudo muito mais fácil, porque isto vai se tornando no nosso dia-a-dia. E então chegou a um ponto que para mim ir aos sítios já era muito mais fácil, embora não quero estar a tirar o crédito às viagens, porque obviamente que tem, mas nós sentimos-nos mais confortáveis nestes sítios todos. E às vezes temos outras reações em situações que são um bocado mais difíceis. E tudo isso, às vezes, até faz aproximar as pessoas que nos estão a receber. Eu comecei a ir a outros sítios, comecei primeiro por viajar um bocadinho mais na Ásia, depois houve um ano que eu saí daqui para ir para a Austrália, fui para a Austrália, Nova Zelândia, e depois ainda visitei ali uma ilha no Pacífico, adorei lá estar, e fui começando a ver que afinal nós éramos todos diferentes, cada um com as suas manias, cada um com as suas culturas. E era isso que eu gostava de ir, por exemplo, eu lembro-me quando estive em Tonga, e ainda achei aquela cultura da Polinésia uma coisa espetacular, porque uma pessoa até custa acreditar que aquelas pessoas façam alguma coisa de mal, porque elas são todas, como nós vemos, aqueles bonequitos polinésios, as pessoas são todas assim, são todas, pelo menos as que eu conheci, são todas espetaculares, sempre a rir, assim as senhoras muito gordas, os senhores também assim muito gorditos e baixinhos, e tudo é espetacular. E então, pronto, na altura, quando eu fui para a Austrália, eu fui com a prancha, mas também ia para conhecer um bocado. E eu comecei a chegar a uma conclusão que era conhecer e ir surfar não se podia juntar tudo na mesma viagem, porque são duas coisas completamente... Embora seja tudo viajar, são duas coisas completamente diferentes. E andar a viajar em sítios com uma prancha atrás, para já, sai-nos muito mais caros, porque toda a gente nos vê com uma coisa que não cabe no sítio da mochila e nos autocarros já dizem, não, tens que pagar não sei quanto. E no comboio, não, tens que pagar não sei quanto. E depois tinha que estar sempre com cuidado com aquilo tudo, porque não cabe no cacifo no hostel. Depois o hostel onde eu tive, todos os hostels onde eu tive na Austrália e na Nova Zelândia, aquilo era só confusão e bobadeiras e festa e depois não é que eu não gosto de sair com os meus amigos, claro que gosto, mas o meu propósito ali era outro e então aquilo incompatibilizava-se um bocado com o propósito do resto do pessoal, que a maior parte deles era pessoal que estava ali em gap year, ou seja, vão para ali, trabalham e à noite, de dia trabalham ou vão à praia e à noite bebem copos. E eu não estava ali muito bem integrada com aquilo e comecei-me a fartar daquilo e disse, tenho que arranjar uma forma de viajar
que não me cause este transtorno de estar aqui no hostel e de me entrarem aqui pessoas às 5 da manhã, porque nós estamos todos no mesmo quarto, e entram-me aqui às 5 da manhã e depois, como estão com os copos, estão a falar aos gritos e para mim isto é tudo, não gosto de estar aqui. E então, como eu já gostava de andar de bicicleta, comecei a pensar, se calhar, que na altura para mim isto era tudo, eu pensei sempre, nunca vou poder viajar de bicicleta, porque na altura, enquanto nós não fazemos, para nós é tudo inatingível. E eu disse, estes gajos eu via na internet, estes gajos com as mochilas, com os sacos, porque no fundo eu tenho aqui a minha vida toda. Eu estou 8 meses fora de casa e é isto que eu tenho. Isto é a minha casa. Tudo está ali dentro. E não me falta nada. Nem me falta conforto. E eu vi estes gajos na internet e nas revistas e isso, e eu dizia assim, um dia ainda vou poder ser assim. E depois, pronto, comecei a ter mais coragem, porque já tinha mais à vontade, porque às vezes a nossa falta de coragem é o facto de não termos já vontade para fazer as coisas, e por isso dizemos, não, se calhar não posso. E a partir do momento em que começamos a ter mais à vontade, a coragem vem atrás também, não é? Porque já não é coragem nenhuma, já é uma situação normal. E eu comecei a pegar na bicicleta e a ir viajar. Pronto, e tudo foi muito mais acessível. E é verdade que eu gostei muito de estar na Austrália, gostava de voltar à Austrália e à Nova Zelândia para conhecer aquilo de outra forma. Mas não cheguei cá e não disse assim, a Austrália, aquilo é espetacular, porque não foi nada espetacular. Porque eu passava o dia todo cheio de pressão, porque eu já sabia, chegava ao hostel e estavam 1000 pessoas na cozinha a cozinhar, 1000 pessoas no barbecue a beber copos. E eu não gostava de lá estar, gostava do resto, mas não gostava dos sítios onde dormia. E a partir do momento em que eu comecei a andar com a bicicleta, já tinha outra vontade para tudo, fazia o que me apetecia, não tinha horário nenhum para autocarros, nem comboios, nem nada disso, porque não usava nada disso. E fui começando a ter mais contacto também com as pessoas, porque assim como eu não gostava daquilo que via, eu tenho a certeza absoluta que muitos locais, também o pessoal local, também não gostava daquilo que via, que é o que nós pensamos também, não é? Olha-me para estes estrangeiros, vêm para aqui só para se embebedar e é tudo o que fazem. E as pessoas já não me vêm chamar para isto nem para aquilo. E a partir do momento em que eu comecei a andar de bicicleta, todos os sítios onde eu passei, todos, até na Islândia, que é um sítio onde as pessoas são mais frias, porque a cultura é uma cultura mais distante, eles me chamaram para a casa deles, me deram comida, me ofereceram coisas, e eu sei que tive isso tudo, não foi por ser simpática, porque eles não me conheciam antes, só me viram passar. Mas aquilo onde eu ia a passar, num meio de transporte que lhes despertou a curiosidade, aproximaram-se e depois queriam saber mais. E como querem saber mais, chamam-nos, olha, anda ali beber um café, olha, anda ali não sei o quê. E eu, por exemplo, na Islândia, fui fazer uma coisa que eu não tinha dinheiro para fazer e não ia fazer porque não ia gastar aquele dinheiro, que era ir ver as baleias. Para mim era impensável pagar 200 euros para ir 1 hora num barco, ver as baleias que podem vir ou podem não vir, e eles chegaram ao pé de mim e disseram, olha, usas aqui isto, usas os potes de água quente e amanhã vens connosco no barco ver as baleias. E eu acho que eles, quando viram assim a minha cara, eles disseram, mas não te preocupes que não pagas nada. Ou seja, se eu não tivesse lá passado como eu passei, ninguém tinha olhado para mim. Tinham visto só mais uma turista que ia ali de carro ver as baleias, mas que não queria saber nada da cultura islandesa. Porque na altura que eles me perguntaram, mas o que é que tu estás aqui a fazer neste fiord que é o fim do mundo? Eu disse-lhes a verdade. Eu disse-lhes, olha, eu vim aqui porque eu tinha muita curiosidade de saber como é que vocês vivem num sítio que é tão remoto, que no inverno é inacessível e que não há nada. Eu cheguei lá, era um fiord, era uma aldeiazinha com 5 ou 6 casas, tinha uma fábrica de peixe, um barco para ir ver as baleias e um campismo que estava vazio e fechado,
com aqueles banhitos de água quente que eles têm por todo lado lá na praia, não tinha mais nada. E eu disse-lhes isso, eu sempre gostei de vir cá ver o que é que se passava aqui, como é que vocês viviam, o que é que vocês estão aqui a fazer, vivem do quê, o que é que vocês fazem? E então, pronto, vim aqui ver. E o senhor ficou tão admirado de eu ter esta curiosidade e de me ter deslocado lá para ir a ver como é que eles viviam, que era o que me interessava, eu queria lá saber das baleias. Por isso é que não juntei dinheiro para ir ver as baleias. O que eu queria era ir lá ver o que é que eles estavam a fazer. Achava piada. Uma casa não sei aonde, e lá vinha a senhora funcionária da fábrica do peixe, com as galochas até aqui, porque aquilo era um campo de neve, tudo derretido, tudo cheio de lama. Lá vinha ela e eu achei piada aquilo e fui lá ver. E eles, no fundo, gostaram que eu tivesse essa curiosidade, no fundo, de os conhecer e de não estar ali para apanhar um barco para ir ver baleias. E, portanto, receberam-me ali bem, e o senhor, ainda hoje, o senhor da família, me manda mensagem a perguntar: então, está tudo bem? Olha, Feliz Natal, olha. Portanto, quer dizer que eles gostaram de me lá ter. Esta ideia que eu tinha, que nestes países economicamente mais estáveis, que eles não gostavam dos viajantes, afinal era mentira. Nós é que provocamos isso. Vamos lá com outras intenções, que não é de conhecer o modo de vida, não é? Porque toda a gente gosta de um rapazito de cor, todo mal vestido, sem sapatos, e diz: coitadinho, mas é tão fixe, anda cá a tirar uma foto. Mas ninguém liga nenhuma a um gajo islandês, porque toda a gente sabe que ele está bem na vida e que ele, não é? E então causa menos curiosidade às pessoas de ir ali ver. As pessoas, quando vão ali, não vão conhecer o povo. E também porque eles são iguais a nós, não é? Nós somos todos europeus, temos uma cultura mais ou menos parecida e não nos desperta tanta curiosidade de ir ali ver. E então eu mudei um bocado isso e vi que afinal também podíamos divertir-nos e podíamos ser recebidos como eu sou recebida noutros países mais pobres, da mesma forma, se demonstrarmos que realmente fomos ali para conhecer o que é que eles, conhecer o modo de vida deles e conhecê-los a eles, e não conhecer aquilo que eles nos mostram, não é? Porque há baleias, ok, há baleias, mas eles, coitados, aproveitam-se desse facto para ganhar algum dinheiro e ter turismo. Mas se eles, eu vi que quando eles ouviram dizer: não, eu estou aqui para conhecer, eu quero ver como é que vocês vivem aqui, porque isto é tão remoto, não há aqui nada, o que é que vocês, no inverno, onde é que vão buscar comida? E então já mudou a atitude deles para comigo e já tiveram prazer em que eu estivesse ali. Porque o feedback que eu tinha da Islândia era que tu levas uma tenda, olha, tu vais acampar, vão-te expulsar de todo o lado. E a verdade é que eles foram-me convidando: olha, podes meter aqui a tenda, olha, está muito frio, se calhar é melhor vir cá para dentro. E o atendimento, entre aspas, já foi outro. Pronto, isto tudo para dizer que este meio de transporte, que é que eu agora viajo sempre com a bicicleta, este meio de transporte é que me permite ser um bocado mais feliz nas minhas viagens, porque este meio de transporte, a bicicleta, serve como um ímã. Os locais, os povos têm curiosidade, aproximam-se e a partir daí é tudo muito mais fácil. Por isso é que eu digo que nunca tive problemas nenhuns a viajar, porque quando eles te encontram assim, claro que se calhar algum dia vai acontecer que vão-me roubar a bicicleta ou qualquer coisa, eu também tenho alguns cuidados, mas a verdade é que ninguém tem coragem, eles só têm prazer em chamar-te e dizer. Por exemplo, eu lembro-me que na Zâmbia eu fiz um desvio de 100 km para ir conhecer um sítio que era um parque, porque eu fiz uma travessia do oeste da África de bicicleta. E eu atravessei a África, o oeste, e cheguei ali ao Quénia, que era onde havia safaris, mas eu não fui aos safaris, porque os safaris eram tão caros e aquilo era um absurdo de dinheiro que eu não podia. Quando nós andamos fora de casa 9 meses, 10 meses, nós não nos podemos dar ao luxo de chegar ali e pagar 400 euros por 2 dias de safari para ir ver animais que uma pessoa nem sabe se eles vão vir ou não. E eu, por acaso, o primeiro, eu não sabia como é que aquilo funcionava, também fui assim um bocado naif nesse aspecto. Fui de bicicleta até à entrada de um parque, no Quénia, e os guardas perguntaram-me logo: o que estás aqui a fazer?
E eu, venho aqui ver o parque. E eles assim, mas tu não podes entrar aqui de bicicleta. E eu pensava que se podia. Então, mas como é que não se pode? Eu queria acampar aí, queria entrar aí. Não, então, mas isto tem animais, tem leões, tem não sei o quê, isto não se pode. E eu assim, então, mas não há guardas por todo lado. Não, os guardas estão à entrada. À noite ninguém se mexe dentro do parque. Não há... Os que acampam em sítios que estão vedados. Não entra lá animal nenhum. Ou seja, eu tinha a ideia de outra realidade. E então fiquei um bocado desapontada, porque já tinha atravessado a Etiópia toda para entrar no Quénia, para poder ir a um safari que nunca tinha ido na vida. E cheguei ali e, afinal, eu tinha que gastar dinheiro que eu não tinha e não podia ver safari nenhum. E fiquei durante 2 ou 3 dias, fiquei ali um bocado desapontada e disse, tenho que arranjar uma forma de poder ir fazer um safari. Entretanto, depois fui perguntando a pessoal e eles disseram-me que Quénia e Tanzânia são os mais caros. Mas quando começares a ir mais para baixo, já encontras safaris. E eu atravessei aquilo tudo, custou-me tanto. No Uganda deixaram-me atravessar um parque de bicicleta, mas eu tinha que chegar à entrada. Aliás, eu cheguei ao parque, eram para aí 4 da tarde, já não me deixaram entrar. Disseram, tens que dormir no campismo que há... Tive que voltar para trás e ir a um campsite, que eles nem sequer deixavam dormir selvagem por causa dos animais. Vais para o campismo e amanhã de manhã vens aqui e podes atravessar o parque, porque durante o dia há carros e, portanto, não há problema. Agora, à noite ou ao fim da tarde, já não há safaris, já não podes atravessar o parque para o outro lado. Mas pronto, também não vi elefantes e vi búfalos. Mas eu ia com aquela ideia do leão, que depois, no fundo, vi um leão este ano e longe, tiveram que me emprestar uns binóculos. Ou seja, às vezes eu também saio e uma pessoa pensa, é tudo espetacular. É tudo espetacular, obviamente. Mas eu também não levo a fasquia muito alta. Levava no Quénia e baixei logo um bocado a garimpa, porque apercebi-me, olha, afinal... Sou uma tolinha, então fui ao parque pedir. Por acaso, depois eles foram espetaculares, não me mandaram para trás e deixaram-me dormir. Foi no Ano Novo, deixaram-me acampar na entrada do parque com eles, que iam fazer uma festa entre os guardas todos que estavam de serviço, iam fazer ali uma festita de Ano Novo e deixaram-me acampar lá com eles e por acaso foi espetacular. Mas se eles tivessem sido casmurros, tinham-me mandado para trás e eu tinha que ir para trás e dormi num sítio onde só havia resorts, que era o pessoal que vinha para os safaris, e que eu não ia ter dinheiro para aquilo e, portanto, ia ser outra vez um problema. Portanto, e às vezes eu também ando assim um bocadinho desfasada da realidade, mas vou-me adaptando e não vou criando muitas expectativas. Mas, por exemplo, esta do Quénia era uma expectativa que eu tinha e cheguei lá e baixei logo. Como, por exemplo, quando eu fui para a Islândia também, que fui para lá um mês, queria acampar debaixo de uma aurora boreal e vim-me embora e não vi aurora nenhuma também. Às vezes também acontece, uma pessoa chega ali e leva... E por acaso, na Islândia, fui lá a um parque natural e estava o céu todo estrelado. E eu assim, é hoje, e era inverno, foi em novembro, e é hoje que eu vou ver uma aurora. E eu cheguei ao parque e eles disseram-me que eu não podia acampar. E eu disse, então, mas como é que eu não posso acampar? Eu não tenho sítio para ir. E eles disseram-me, não, mas então, no inverno não se pode acampar. E eu disse, então, mas eu li ali na porta, parque, pode-se acampar. Não, mas no inverno dá muito frio e é melhor não. E eu, não, mas se é proibido, é proibido. Mas se é melhor não, é melhor sim, porque eu quero ficar aqui. E depois eu expliquei. Então eu já venho há tanto tempo de tão longe para ver uma aurora e agora estou aqui no meio de um parque natural, sozinha. Não há ninguém a acampar e vocês não me deixam acampar só porque está frio. E depois eu disse-lhes, há mais de 10 dias que eu ando a acampar todos os dias. Não, e ali eu fui, por acaso tive que ser um bocado mais teimosa e eles disseram-me que sim só para eu me calar. Olha, pronto, sim. Mas tinha um ranger lá sempre, que vinha sempre assim, porque eu ouvi espreitar, a ver se eu estava bem, e de manhã, quando eu abri a tenda, a primeira coisa que ele fez foi logo, tiveste frio? E eu, por acaso, tinha o equipamento bom e não tinha frio, mas eles também estavam preocupados comigo, e eu compreendo, foi o que o ranger depois me disse. Ele disse, há tantos salvamentos aqui, por pessoas que fazem coisas estúpidas, que nós, no fundo, achamos que a tua coisa também é uma coisa estúpida,
de estares aqui no meio da Islândia, sozinha, a acampar à espera de ver uma aurora boreal. E ele disse-me que isto é tão estúpido que nós já não gostamos destes turistas que vêm para aqui fazer estas coisas. E depois eu expliquei-lhe, mas olha, eu não venho para aqui de causar transtorno. Eu venho para aqui porque eu quero mesmo ver isto. E ele assim, não, eu já percebi que tu não chateias. Porque ele viu-me a ir cozinhar e, portanto, ele viu que eu também não estava ali como aqueles americanos que vão para ali, vão ao restaurante. Ele viu que eu estava a fazer o meu esforço para poder ver uma coisa que eu gostava de ver e que não consegui ver e que, portanto, tenho que lá voltar outra vez a chateá-lo. Tenho que lá ir chateá-lo outra vez e dizer, olha, deixa-me acampar aqui. Mas eles, no início, estavam chateados porque eu tinha ido para ali e eles devem ter pensado, olha, mais uma telinha, porque acho que é o que acontece. Mais uma telinha que vem para aqui para o frio e à meia da noite vai chamar o socorro e parece que na Islândia eles socorrem muita gente que vai para sítios e não obedece aos alertas de tempestade e têm que ser socorridos. E depois, claro, que aquilo mete em perigo também os socorristas e então eles não acham piada nenhuma a este tipo de situações, têm a razão. Mas eu só estava ali a tentar seguir com a minha vida e não queria chatear ninguém. E então também tive que ser um bocadinho mais teimosa, mas ele no fim depois até acabou assim, meu amigo, e quase a compreender o que eu estava a fazer. Mas pronto, às vezes é o que eu digo, às vezes tenho a expectativa alta e levo com desilusões. Mas no fundo depois são tantos meses que um dia de desilusão é só um dia menos bom e não faz mal nenhum. Esta é a minha bicicleta com que eu costumo viajar e que tenho viajado. Esta bicicleta tem 30 e tal, tem quase 40 mil quilómetros. Eu aqui neste bocadinho levo tudo. Levo a cozinha à frente, levo tudo o que seja para dormir atrás e a minha roupa atrás. Isto é a gasolina, que eu tenho um fogão a gasolina para poder cozinhar. E a água que vai pendurada em todos os lados, quando há menos autonomia, tenho que carregar com mais água. Mas tudo o que eu tenho ali é-me suficiente. Não preciso de mais nada do que aquilo. E eu tenho viajado, vocês tiveram cá o Pedro também, que fez também uma travessia à África de bicicleta e que nunca tinha andado de bicicleta. Esse ainda foi pior, lembrou-se assim num dia. E foi de bicicleta e eu tenho a certeza que ele vos disse a mesma coisa. A meu ver, e ao ver de muita gente que anda de bicicleta, esta é a melhor forma de se poder viajar, que é a forma que nos permite ir devagar o suficiente para poder conhecer os sítios. É a forma que chama mais a atenção das pessoas, porque as pessoas não acham normal que esteja ali uma vida, tudo o que é necessário está tudo ali, e porque para eles acham que isto é difícil de fazer, e não é, porque há pessoal que me diz, então mas tenho que treinar, então tenho que treinar, e não é nada preciso treinar, é preciso treinar na cabeça de ir, e depois o estar treinado, mas isto já é uma situação de atitude, de saber que, olha, quero mesmo ir ali, e então vou. Já toda a gente sabe que nos primeiros tempos vai doer um bocado o rabo, a toda a gente. Eu, se estiver 6 meses parada e depois for de bicicleta, também me dói o rabo ali na primeira semana. Mas pronto, eu já sei que é assim. Há pessoal que se queixa, mas eu garanto-vos que se vocês forem mais teimosos do que esta dor de rabo, vão todos conseguir. Uns vão mais devagar, outros vão mais depressa. Eu, por exemplo... até há pessoal que me critica, mas no bom sentido, dizem, mas porquê é que tu fazes assim? Porque a maior parte dos ciclistas vai parando. Param uma semana ali, e eu não gosto de parar, eu gosto sempre de ir. Paro de vez em quando, mas nunca fico mais do que 2 dias, porque aquilo já me está a dar seca e eu já me apetece ir para o dia a seguir. E então eu continuo sempre. Mas há pessoal, com isto pode-se fazer tudo. Pode-se ir a sítios, por exemplo, eu lembro-me que o Pedro, na altura, me disse, a Namíbia é um sacrifício para mim fazer de bicicleta. E o que ele fez foi, atravessou até à capital, pela Estrada Nacional. Pegou na capital, alugou um jipe e conheceu a Namíbia toda,
e depois voltou para a capital e seguiu para baixo. Ou seja, ele atravessou, fez o objetivo dele, que ele não queria apanhar nenhuma boleia e queria seguir até Cape Town, e ele fez isso. E, no entanto, conheceu os sítios todos. Eu, este ano, atravessei a Namíbia também de bicicleta e fui a um sítio, mas como eu não queria ir de carro, eu fui sempre de bicicleta, mas fui a um sítio que foi ele que me disse que existia, que eu nem sequer sabia que existia, que era um sítio mais no interior, mais ali colado ao Botsuana, no norte da Namíbia, que são umas montanhas, eu agora nem me recordo do nome daquilo, mas são umas montanhas espetaculares que há lá, e cá... Não, o Brandberg é mais ao centro. Não, o Brandberg é um bocadinho mais ao centro, que é a montanha mais alta. Como é que se chamam aquelas? Logo ali a seguir ao Etosha, do lado direito. Há um bocadinho mais em baixo, sim. Umas que é tipo, aquilo é milhares de quilómetros assim. Milhares não, centenas de quilómetros assim, todas assim. E todas vermelhas. E aquilo tem muita vegetação. Há um sítio que tem muita água e tem muita vegetação. Então vê-se a terra vermelha e depois aquilo tudo verde, que é a vegetação, e depois as montanhas todas e o céu sempre muito azul, espetacular. E eu não conhecia isso, nem sequer conhecia. E quando ele me falou, ele disse-me assim, epá, tens que lá ir, que é um dos sítios mais bonitos da Namíbia. De facto, ele tinha razão, foi um dos sítios mais bonitos, para mim não foi um dos sítios mais bonitos da Namíbia, mas foi dos sítios montanhosos que eu vi muito mais bonitos. Pronto, se vocês tiverem questões, até me ajudam um bocado, que eu às vezes não sei muito bem. Eu tenho uma questão. Quantos quilómetros mais ou menos é que consegues andar por dia? Por dia, mais ou menos 100. Agora é assim. Exatamente. Se for sítios que suba muito e que seja de terra batida... Exatamente. Picadas, se for assim plano, ainda é mais ou menos. Mas se tiver... Depende muito da estrada. Se tiver aquelas corrugaçõezinhas, faço para aí... Tento nunca fazer menos do que 60. Porque não estou contente no fim do dia. É só por causa disso. Porque posso fazer 40 e parar e já está. Mas... Não sei, não fico feliz, sei lá, olho para o conta quilómetros e eu assim, se calhar não fiz isto muito bem. Mas, por exemplo, este ano na Namíbia, e nesse dia até cruzei 2 ciclistas que iam para norte, vinham de Cape Town e eu ia para baixo. Já foi no penúltimo dia da Namíbia. E aquilo era ligeiramente a descer, depois subia e depois descia outra vez. Para eles foi ao contrário. Foi a subir, depois desceu um bocadinho e depois subiu outra vez. E eu encontrei-os no sítio lá em cima e eu ia sair no dia a seguir. Aí eu disse-lhes, amanhã tenho que levar muita água porque isso não há nenhum sítio para ficar e eu tenho que fazer campismo selvagem. E eles disseram-me, pois nós, ficámos, porque depois há uma coisa espetacular que é, há um grupo do WhatsApp de ciclistas que andam em África, que há muitos que andam, e depois toda a gente partilha experiências. E eles disseram-me, nós soubemos de um rapaz que ficou ali debaixo de uma ponte e nós ficámos lá também, é espetacular, porque não há vento e aquele sítio é mesmo fixe e ninguém te vê ali. E eu disse, então se calhar também vou lá ficar. E eles começámos a falar e eles fizeram a mesma pergunta. Então, mas quantos quilómetros é que tu fazes por dia? E eu disse-lhes, agora que estou no ritmo, porque eu tinha saído de Luanda, agora que estou no ritmo, faço para aí 100. E depois contei-lhes que tinha feito um disparate 2 dias antes e que tinha feito 125 quilómetros, porque não fui bem ver se o campismo estava aberto ou não tinha água, que devia ter saído com água, e então tive que continuar, porque nem sequer tinha água, já nem para beber, nem para cozinhar, não valia a pena ficar ali. E cheguei ao sítio a seguir, onde os conheci, já de noite. E eu tinha-lhes contado isso. E os gajos, mas fizeste 125 km em terra batida? E eu disse, fiz, foi o dia todo a pedalar. Então se calhar não precisas de dormir na ponte, consegues chegar à próxima cidade. E eu disse, mas ainda é longe, são 170 e tal quilómetros. E eles disseram-me, mas os últimos 70 é sempre a descer.
E eu fiquei assim, então, mas ainda tenho 100, antes dos 70 mesmo, os últimos 70. E eles assim, não, mas tu conseguiste fazer estes em terra batida, de certeza que consegues fazer aqueles. E então, eu quando saí de manhã já ia com aquela ideia, já nem levei água para, dormir, para passar a noite nem nada. Já ia na ideia do tenho que conseguir fazer isto. E a verdade é que consegui, mas nunca consegui fazer mais. Isto já foi um abuso total e foi porque ia a descer. E porque também tive a sorte de não ter vento. Às vezes basta um dia de vento contrário. Eu, por exemplo, na Patagónia, já tive dias que tive que parar e ficar num sítio a dormir porque não conseguia avançar. E que é perigoso. E porque na Argentina eles conduzem... Pois é assim, de país para país há diferenças na condução. Por exemplo, a Etiópia, eles têm muito cuidado com os ciclistas. Nunca vamos em perigo. No Quénia, a coisa mais importante na bicicleta é o retrovisor. Se uma pessoa vai mais tempo a olhar para o retrovisor do que olhar para a frente, porque eles não têm cuidado nenhum. E na Argentina é igual. Eles não têm cuidado nenhum. É como na Namíbia. Cuidado nenhum. E na Argentina, então, dias de vento, é melhor parar e não andar do que estar ali a correr perigo. Por isso, depende sempre. Mas eu tento sempre fazer 100 km. Agora, se apanhar as subidas, não consigo. Faço para aí 80 e já está bom. Mas já houve dias, por exemplo, eu lembro... Macacos eu tenho um bocado. Não digo animais grandes, mas por exemplo macacos, mas assim. Sim, mas eu nunca vi dos macacos. Eu, por acaso, quando há macacos, nunca fico, porque eu não gosto nada dos macacos. Eu tenho medo, porque eles roubam-nos tudo e ainda vêm-nos acertar com coisas. Eles são piores do que nós, e então não vale a pena lutar contra um macaco, porque o macaco vai sempre levar a melhor. Mas eu nunca apanhei assim muitos sítios apanhei na Indonésia, mas sempre sítios a passar. Nunca apanhei, quando apanho sítios com macacos não estou muito fora e depois não tenho nada, não tenho boné na cabeça, não tenho óculos. Pois não, isto está tudo amarrado, isto não está pendurado, isto está tudo amarradíssimo. Mas os macacos, é verdade, eles são muito mais artistas do que nós e eles levam tudo. Mas eu, por acaso, nunca apanhei. Mas... Na Namíbia, andavam-me sempre a dizer tens de ter cuidado a acampar no deserto porque há leões. E eu disse... Mas eu pensava que era uma tanga. Leões no deserto. Eles assim, há leões, há elefantes e rinocerontes. E eu pensava que isso era tudo... Era assim, leões no deserto. Então um leão, coitado, cheio de calor aqui... E eu fui sempre avançando e não queria saber. Fui acampando e depois, quando na Namíbia entrei nessa montanha, a partir daí já se apanha muito deserto. E nesse sítio dessa montanha há aí uma zona que até é um parque natural que tem muitos animais. E eu, por acaso, tive sorte que antes de chegar a Uís, que é o sítio, a cidade de onde se vê essa montanha, eu vinha lá no meio daquilo, tem uma cidade antes e depois são 100, 110 km até Uís. E eu já vinha quase a chegar a Uís e para um carro. E na Namíbia os carros não têm cuidado nenhum com nada. Ou seja, eu às vezes ia, era areia, e os carros passavam assim, todos a abanar, porque aquilo era areia, era uma nuvem de pó, e eu vi aquele carro a parar e eu disse, olha, muito simpático, este senhor para não me fazer pó, espetacular. Ainda por cima, eu já ia nos últimos... Não, aquilo foi 125 km, eu já ia nos últimos 25. E então já ia farta de pedalar e eu disse, olha, espetacular este senhor, mas eu ia tão cansada que nem sequer olhei. E de repente, olho assim para cima e o senhor estava fora do carro e tinha uma Coca-Cola na mão. E eu, uma Coca-Cola, fiquei logo toda feliz, e ele assim a rir-se. Eu parei, disse-lhe obrigada, tivemos lá 10 minutitos a conversar e ele disse-me, então onde é que tu vais? E eu, vou para Uís e olha, estou muito cansada, vou lá ficar 2 noites. E ele disse-me, então mas onde é que vais ficar? E eu, não sei, quando lá chegar, eu sei que há lá 2, 3 campsites, quando lá chegar logo vejo. E ele disse-me logo, não, olha, vais para a casa da minha mãe, que ela mora sozinha, ela também precisa de companhia e tu precisas de uma cama boa em vez de ires acampar, ela cozinha para ti e tudo, vais para a casa da minha mãe.
E eu, no início, às vezes também não quero porque gosto de estar sossegada. E depois, não gosto, às vezes também o estarmos a ser recebidos implica que sejamos mais sociais. E às vezes uma pessoa está cansada e também não está para aquilo. E então, às vezes uma pessoa prefere estar sossegadinha a acampar, ninguém nos chateia, nós não chateamos ninguém, estamos ali. E então eu disse-lhe, pá, não, eu vou para o campsite. E até lhe disse, pá, eu já reservei tudo, não, eu vou para o campsite. E depois fiquei ali um bocadinho à conversa com ele e ele foi tão simpático que eu disse assim, pá, realmente, se a senhora cozinha e tudo, isto se calhar, em vez de andar aqui a comer massa, se calhar é melhor ir para a casa da senhora. E pronto, ela também, este senhor já tinha 50 e tal anos, portanto a senhora também não havia de ser assim muito... E eu disse-lhe, olha, mudei de ideias, posso ir para a casa da tua mãe? E ele, claro, não sei o quê. Olha, fazes assim, quando estiveres quase para aí a 5 km da cidade, liga-lhe. E deu-me o número de telefone. Quando eu lhe liguei, já assim, aquilo era um deserto, e depois, tipo 5 km antes da cidade, era asfaltado. Quando eu acabei a areia, parei para ligar à senhora, e ela já estava lá. Ela chamou-me logo Tânia. E então era uma senhora espetacular, assim, uma senhora velhota, mas muito mais jovem do que eu. Uma senhora mesmo espetacular, estava à minha espera e disse-me, olha, anda atrás de mim, já tenho tudo preparado lá em minha casa. E então fui atrás dela. O marido dessa senhora tinha morrido no ano passado, então ela sentia-se um bocadinho só. Mas ela era toda despachada. Meteu-me logo à vontade, fui tomar banho, ela fez-me o jantar, jantámos, conversámos e não sei o quê. E eu, em vez de 2 noites, passei lá 3 noites. Porque ela me convidou a ir a essa montanha. Ela disse-me, olha, sabes que o meu marido ano passado morreu e eu tenho as cinzas dele e nós queremos ir à montanha, que era um sítio onde nós íamos muito acampar quando éramos jovens, deitar as cinzas. Se tu quiseres ir lá comigo, nós vamos lá procurar um sítio que seja mais indicado para eu ir lá com a minha família e assim também tu aproveitas e vês a montanha, porque ela sabia que eu lá queria ir de bicicleta, mas ir lá de bicicleta era 70 km e depois dormi lá e 70 para trás. E eu disse, está bem. Foi espetacular eu ter ido para a casa dela. E depois foi ela que me disse, olha, então tu amanhã dormes aonde? Porque depois de casa dela até... É uma cidade à beira-mar que eu não me recordo agora o nome também. Antes de Swakop. Há o Alvis Bay, Swakop e depois há outra. Há outra mais ao sul, não é? Sim, mais ao norte. O Alvis Bay é mais a sul. Não me recordo agora. Nessa cidade eu só conseguia chegar dali a 2 dias, que eram 170 e tal quilómetros, e aquilo tinha zonas de areia e tudo, e eu disse-lhe, olha, vou dormir no deserto. E ela... Desculpa, é. E depois, ainda a norte, que eu também fui lá, há aquela baíazita onde estão as focas. Foi aonde abordou o português que descobriu a... Exatamente. Padrão que, entretanto, os alemães roubaram e puseram lá uma... Exatamente. Como é que... Eu também já não me lembro do nome disso. Era uma... Exatamente onde estão as focas. É o Cabo de Santa Cruz. O Cabo de Santa Cruz, exatamente. Tinha só um campsite e depois tinha as coisas históricas. Exatamente, e não tinha mais nada. E eu disse-lhe, vou acampo no deserto e depois no dia a seguir chego à cidade, acampo na cidade e depois vou ver as focas, volto para trás e acampo outra vez na cidade. E ela disse-me, olha, tens de ter cuidado a acampar no deserto porque há animais. E eu disse assim, mas animais como? Há leões? Pergunta como ela era assim mais velha e nós demos-nos logo bem. Eu tinha um bocado de vergonha de perguntar às pessoas, olha, há leões no deserto? Pensava que iam gozar comigo. E ela disse-me, pá, há leões, há elefantes e há rinocerontes. E estes 3, se tu estiveres acampado, eles não te vão fazer mal. Ninguém te vai mexer na tenda. Mas se tu andares cá fora, toda contente a cozinhar, se calhar já te vão fazer mal. Portanto, o que tu tens a fazer é
cozinhas ainda durante o dia e à noite estás dentro da tenda e não sais cá para fora. E ela disse-me que desta forma nunca estaria em perigo. E muita gente lá disse-me também a mesma coisa, que acampando, só se um elefante, claro, se enganar e pisar a tenda. Mas eles disseram, nunca aconteceu. Nunca acontece um elefante, e há montes de gente que acampa, nunca aconteceu um elefante a pisar a tenda ou um rinoceronte, que são no fundo os mais perigosos, não é? Porque depois o leão só vai se nos ver não vai atacar a tenda nunca. Mas a verdade é que eu nem sequer nunca vi pegadas, porque eu depois a partir daí comecei a prestar mais atenção e eu perguntei-lhe, então mas se eu não vi pegadas estou segura? E ela disse, pá, acho que estás, normalmente estás. Por acaso no meio desse deserto eu vi lá, andavam, porque eles, como a estrada é toda em terra, basta passar uma semana carros e que já está tudo desfeito. E como aquilo são estradas nacionais, o governo tem máquinas a terraplanar o deserto para fazer uma estrada, senão aquilo fica, as cidades ficam, nós não podemos ir às cidades. E então eu vi lá uma maquinazita, fui lá falar com eles e depois entretanto já era tarde e era mais ou menos o meio do caminho e fiquei com eles e acampei lá com eles. Mas por acaso, depois do Alvis Bay, quando se entra para ir para Solitaire, aí há muitos, são 3 ou 4 dias dentro do deserto. E aí sim, não havia nada para acampar. E eu... Pois é, mesmo no meio do nada, é mesmo. Eu por acaso tive sorte, porque eu quando saí do Alvis Bay tinha 20 litros de água. E depois, mas aquilo 20 litros depois gasta-se no instante, 2 diasitos, e depois os carros paravam sempre e davam-me todos água. Portanto, eu consegui fazer isso só graças às pessoas que me ajudam, porque senão é impossível fazer. Mas assim, animais, nunca tive... Às vezes ouço as hienas, que dizem que também é muito mais perigoso do que leões e isso, mas também me disseram, se não saís da tenda não há problema nenhum. E de resto, acho que nunca apanhei animais nenhuns. Apanhei... estava-vos a contar. Fiz um desvio na Zâmbia... porque eu vim Etiópia, depois entrei no Quénia, depois cruzei Uganda, Ruanda, Tanzânia, Malawi e até aí ia assim um bocado, não ia triste, mas ia assim um bocado decepcionada porque não tinha programado bem as coisas no sentido de fazer um safari e que não ia fazer. E então, quando entrei na Zâmbia, havia um parque natural que ficava um bocado fora de mão. E eu disse, vou fazer estes quilómetros para ir ver o parque porque eu quero ver animais. E por acaso, andei um dia, cheguei ao parque e fui lá, passaram lá os senhores, então, tudo bem? E eu perguntei, olha, quanto é que é para acampar aqui? E eles disseram, então, quantos dias vais ficar? E eu, sei lá, eu gostava de fazer um safari, nunca fiz. Sei lá, para aí 2 noites ou 3... E o senhor disse-me assim, pronto, então, mas olha, aqui não se pode acampar porque este parque tem animais cá dentro. Este campsite não está vedado e então os animais do parque vêm para aqui à noite. E aquilo era ao lado de um rio. E os animais do rio, os hipopótamos, à noite subiam cá para cima. E elefantes, por acaso, nunca vi no parque, mas hipopótamos cá em cima via. E ele disse-me, olha, não podes acampar. E eu assim, não posso acampar? Então, não, mas nós temos tendas próprias, que é para os animais não irem para dentro. A comida temos um sítio para deixar, senão os macacos e os elefantes cheiram e vêm e estragam-te os sacos. Mas nós temos ali tendas, não te preocupes. E eu assim, então este gajo vai-me levar ali para uma tenda de safari, é logo 100 euros e eu vou ter que me ir embora. O melhor é perguntar-lhe já quanto é que é o preço antes dele me mostrar, que assim ele não está a perder o tempo dele. E então eu disse-lhe, mas olha, espera lá, para mim está tudo bem, mas diga-me o preço, porque eu não sei se posso pagar. E ele disse-me assim, não, o preço não é nada, então, coitados dos ciclistas, eu quase que tenho, eu nem sei se estou contente por vocês, se tenho pena de vocês. Vocês, só o sacrifício que é, porque aquilo era no fim de uma linha, ou seja, a estrada ali não tinha continuação, era ir lá e voltar para trás. Ele assim, só o trabalho que vocês têm a vir aqui para depois voltar para trás 100 km, aqui os ciclistas não pagam nada, só pagam a comida. Pronto, lá fui eu toda contente, com o dinheiro da noite, já tinha dinheiro para pagar o safari,
Pronto, que eu faço sempre assim um budget diário e gosto de não sair muito daquilo para não estragar o resto. E pronto, lá fui eu, fiquei lá 3 dias, foi espetacular porque estamos a dormir, aquilo são umas tendas de safari, mas as janelas, aquilo vê-se tudo para fora, é tudo em lona. E então à noite uma pessoa via assim os hipopótamos todos a passear no parque, e os hipopótamos, aquilo é muito giro. E via-se tudo, e o safari também foi espetacular, tudo foi espetacular. Isto tudo para dizer o quê? Que em todos os sítios que eu tenho viajado, os ciclistas são sempre bem acolhidos. Nunca vi ninguém dizer, a não ser na Etiópia, aos putos, mas eles fazem isso a toda a gente, que é pedrada. Mas eu depois estive a ler e eu li que a Etiópia é um dos países, há 2 em África, eu não sei qual é o outro. Não foi colonizado. Exatamente. Mas os italianos tentaram lá ir colonizar. Nos anos 40. Hã? Nos anos 40, Ah. época de Mussolini. E como é que eles se defenderam? Os etíopes à pedrada em cima das montanhas. Como aquilo tem montanhas muito altas, os gajos escondiam-se nas montanhas e era a pedrada. Então, ainda hoje... Exatamente. Ah, é? Ainda hoje, a coisa na cabeça deles é estrangeiro, pedrada. Pronto, os adultos não fazem isso, não é? Mas os putos devem, não sei se aprendem isso na escola, porque há uma coisa curiosa que é em África, que são países pobres, a maior parte dos miúdos vai à escola, são obrigados a ir à escola. Não sei se aprendem, nunca consegui perceber, porque eu às vezes perguntava nas famílias, dizia assim, porquê é que vocês nos atiram pedras? É que podem magoar alguém. E eu, não, mas é verdade. Então uma pessoa vai ali de moto, ainda é pior. Vai ali um gajo de moto, leva uma pedrada. A primeira coisa que eu perguntei à Tânia, quando falei com ela, antes de ir para a Etiópia, foi essa história de ajudar. É verdade. Mas já não é aos ciclistas. Pronto, não há problema. Não, aos carros não mandam, mas motas e bicicletas, e alguns carros ainda mandam, porque eu cruzei 1 ou 2 pessoas que diziam, mas pronto, de bicicleta leva-se uma pedrada, aquilo pode correr bem ou mal, não é? Às vezes, eu por acaso, a pedradas assim, cheio na cabeça ou assim, nunca me acertaram. Acertavam-me assim, acertavam na bicicleta, mas por exemplo, eu um dia ia a passar e um puto tinha um chicote das vacas e deu-me com o chicote e acertou-me. E eu, claro, não fui a correr atrás dele. Mas depois tem uma coisa espetacular, que é quando nós nos queixamos aos adultos, ele diz assim, então qual foi? Foi este? Pumba! E batem-lhe. Portanto, aquilo, o remédio é uma pessoa chegar a algum lado e dizer, opá, este puta tirou uma pedrada. E ele assim leva e vai dizer aos outros e eles assim param de fazer isso. Porque é perigoso. Fazem sempre isso, sim. Fazem isso e depois tu vês eles a fugirem. Mas pronto, nós se calhar quando éramos putos também fazíamos um bocado assim, sei lá, não é? Eu lembro-me que às vezes atirávamos pedras aos carros, quando éramos putos, mas ali eles não têm mãos a medir, é tudo. E depois tu olhas, de repente, tu vês as pedras e pronto, no início tu enervas-te contra aquilo e tu olhas e vês os putos todos a rirem-se e a fugirem. E depois eles são milhares. E depois outra coisa na Etiópia, não sei se te aconteceu também, que é... é o país mais chato, é o único país que eu acho que não gostava de lá voltar. É tudo espetacular, foram espetaculares, mas aquilo é demasiada salvajaria. Aquilo é uma aldeia, tem para aí 4 famílias e 200 putos. Em 4 famílias estão ali 200 putos. E os putos, eu estou a andar de bicicleta e aquilo são subidas assim, pronto, a descer, mas... Mesmo a descer, os putos ganham-te a correr sem sapatos e isso, e eles passam por ti de bicicleta. Tu tens de ter cuidado, porque senão os putos correm mais do que tu. E depois, a subir, que uma pessoa já vai ali a morrer, eles empurram-te, eles fazem-te mesmo maldades por fazer maldades, mas são só os putos. As pessoas são espetaculares. Mas os putos, não sei o que é que eles aprendem na escola, que é assim. Eu lembro-me um dia pedi para acampar, um dia estava doente, porque pedi para acampar numa família e eles tinham uma ribeirita de água e eu enchi as garrafas de água para me lavar, para cozinhar isso, e filtrei uma garrafa. E depois enganei-me, tomei banho com a água filtrada e bebi uma água sem estar filtrada.
Andei para aí uma semana, para aí 5 dias doente, mas não me conseguia mexer. E então houve um dia que eram para aí 2 da tarde, eu passei em frente a uma escola e depois eles até estavam preocupados, queriam chamar uma ambulância. E eu pedi se podia ali acampar, porque estava doente e não conseguia, e eles começaram logo a dizer que eu tinha malária e já queriam chamar uma ambulância. E eu disse-lhes, não, foi a água que eu bebi, não estava muito boa, mas eu só preciso descansar, deixem-me descansar aqui e depois amanhã eu vou-me embora. E eles disseram, sim, descansa aí, fica aí, acampa aí. Os putos no intervalo da escola fizeram mais bullying que, epá, não tens ideia. Foi ali o tempo todo, puxavam-me a tenda. Depois, tipo, a tenda tem os fios, estás a ver? Puxavam-me os fios. Atiravam-me pedras para a tenda, atiravam não sei o quê. Depois eu enervava-me, saía cá fora, ralhava. E depois aquilo é bué de engraçado. Eu às vezes até já fazia assim só para os ver correr. Porque tu metes a cabeça e tu vês assim uma enxurrada de gente assim, tudo a fugir. Depois, uma cena curiosa, que eu não sei se tu foste a escolas, que eu nunca vi isto em lado nenhum. Em toda a África, a manhã escolar por acaso os putos na escola são uma coisa espetacular. Para mim a África é o melhor continente para viajar, porque eu acho que eles são todos como nós ainda devíamos ser. Nós já temos maldade, já vimos mal em tudo, já temos tudo muito... Eles vivem como, não sei se é como antigo... Sim, só nos... Mas em todas as escolas em África, aquilo os putos chegam antes dos professores. Brincam todos uns com os outros, e uma escola, aquilo é milhares de putos todos juntos. Brincam todos uns com os outros, e depois, quando chega o professor, eles correm todos e começam a apanhar o lixo do chão e a varrer a escola. Ou seja, aquela terra batida tem toda aquela marca da vassoura. Aquilo fica num brinco. No fim de arrumarem e varrerem a escola e limparem aquilo tudo, juntam-se todos, os putos, aquilo parece uma coisa da tropa, todos juntos, com o professor à frente, e um toca uns tambores. E outro, que não tem tambores, tocam com... Eu depois fui ver, e aquilo é uma biela de um motor, numa jante. Fazem assim para fazer o barulho. E depois... juntam-se todos ali, tocam esse barulho e depois cantam aquela música que é o hino da África. E depois, a seguir a isso, vão para dentro da sala. Depois aquilo dentro da sala, aquilo é uma confusão que ninguém se entende, é putos à janela, é putos não sei o quê, mas pronto. Este momento, assim, é sagrado e eles todos obedecem. Na Etiópia foi o único sítio que eu vi que os putos chegam, arrumam mais ou menos a escola lá fora e depois, de repente, tu vês os professores, que são para aí 5 professores para 1000 putos, os professores com verdascas, atrás dos putos assim, não lhes acertam, mas, por exemplo, o puto está ali e eles fazem no chão. Só vês assim pó no ar da verdasca, no chão ao lado dos putos. Alguns saltam, não sei se acabam por levar com aquilo nas pernas ou não. Pá, foi uma coisa que eu nunca vi. Não, e depois os putos fazem assim e entram para dentro da sala. Ou seja, foi o único país, e eu às vezes chegava aos outros países e dizia, pá, vocês sabiam que na Etiópia não é assim, é assim. E depois explicava e eles escangalhavam-se a rir, e realmente a Etiópia, em termos de disciplina, os outros países dizem, assim, eles são assim. São um povo espetacular, tudo é espetacular, mas realmente eles estão a um nível de tratar das coisas de uma forma tão diferente da nossa e dos outros países, mesmo os que estão à volta, que aquilo impressiona toda a gente. Mesmo os quenianos dizem, estes gajos são malucos. E é verdade, os gajos são malucos. Não sei onde é que eles vão. Para eles aquilo é tudo normal. Eu vi um acidente de carro e eles carregavam tem sangue, para cima de uma carrinha, e depois, quando aquilo estava cheio, fizeram hospital. Estás a ver? Aquilo é tudo, salve-se quem puder. Mas é um país espetacular, mas pronto, é demasiado pesado para o cérebro. Aquilo é, uma pessoa não, mas é verdade, uma pessoa nunca sabe o que é que vai ver amanhã. O que é que amanhã, então se este gajo está-me a carregar, a senhora tem o braço partido e ele atira assim
para a caixa aberta e diz hospital, hospital. E depois hospital não é que aquilo seja uma autoestrada, aquilo a carrinha vai assim. Ninguém vai a tomar conta. Quando uma pessoa vê isso, diz que é que amanhã que é que eles ainda me vão apresentar, porque estes gajos é sempre... Mas nunca foram... Acolheram-me sempre, deixaram-me sempre. Às vezes eu chegava já, não tinha encontrado nada. Às vezes, foi o único país também que às vezes abusavam um bocadito, porque... posso acampar aqui? Podes, $10. E eu dizia assim, então, mas eu estou-lhe a pedir ajuda, você está-me a pedir dinheiro? Não me quer ajudar, então... Não, eu ajudo-te, mas é $10. Então isso não é ajudar, isso é... Eu estou-lhe a pedir ajuda. E depois alguns diziam, não, pronto, podes acampar. E outros diziam, não, vai-te embora. Mas o vizinho acolhia logo a seguir. Portanto, não tinha mal nenhum, porque o vizinho havia que estavam-se a aproveitar. Mas nunca disseram, este gajo é má pessoa. Não, disseram, nós somos assim. E eu, por acaso, depois quando li a história... de eles tentarem, dos italianos tentarem colonizá-los e não conseguiram, porque eles expulsaram os italianos à pedrada. Os italianos são derrotados no tempo de Mussolini, têm que fugir. Pois, eu disse logo, olha, estes putos afinal estão bem, nós é que estamos mal ali. E eles nunca sabem quando é que podem ser invadidos outra vez. Também, exatamente, pois... Por isso é que no fim eu disse, afinal estes putos estão bem, nós é que estamos aqui a perturbar o sossego deles e eles estão-se a defender de nós. Mas pronto, levar pedradas não é muito fixe e estraga o material, não é? Porque foi o que eu disse uma vez a um pai, um puto enfiou um pau na roda. E eu disse assim, pai, se a roda se estraga, tenho que voltar para casa, não tenho mais roda. E o pai, pois... Não, nunca levo isto. Levo camaradar. Não é fácil. Aros até é fácil, porque eles têm milhares de bicicletas e milhares de lojas de bicicleta. Não é fácil estragar uma janta, digamos assim? Não, uma jante não. Mas eu acho que uma jante é assim, aqueles gajos são os gajos mais desenrascados do mundo. Em África, se eles não conseguem reparar uma coisa, é porque ou aquilo é muito técnico, ou aquilo é para o lixo e tem que vir um novo. Porque os gajos reparam tudo, conseguem fazer... São os gajos mais habilidosos do mundo. Mas, não. Mas uma jante nunca... Estas jantes vieram na bicicleta. E eu nunca as troquei, não. Furos também não tenho muitos. Por exemplo, eu lembro-me que uma viagem que eu fiz de 9.000 km tive um furo. Ou seja, furos também não tenho. Mas é assim... Isto são pneus que são próprios para andar nestas bicicletas. Tem uma camada anti-furo, depois tenho uma câmara de ar que é boa e furos. Ando sempre com os pneus bem cheios também e furos raramente tenho. E a bicicleta não tem grande manutenção também. Não há muita coisa para fazer e, portanto, não é preciso. Há pessoal que me diz, então, mas e um pneu suplente? Mas a verdade é que estes pneus fazem 8.000 km, 9.000 km, 10.000 km. Ou seja, não é preciso andar com um pneu atrás. Agora, pode-se ter o azar. Por exemplo, eu em Angola conheci um rapaz belga, mas ele também não tinha cuidado com nada. Ele via ali vidros, passava em cima dos vidros. Ele via ali não sei o quê, passava. Ele chegava a um sítio e tirava a bicicleta para o chão. E o pneu dele rasgou-se. E eu disse-lhe, pois tiveste azar, mas tu também há coisitas que podes evitar e que não tens cuidado nenhum. E, portanto, se calhar também o pneu, não sei de onde é que isso se rasgou, porque isto são pneus que são um bocadinho mais caros do que os outros, mas também são precisamente para isso, são para durar. E, no fundo, são mais caros, mas eu só compro um de 10 em 10.000 km. Ou seja, afinal, são mais baratos, porque duram 3 vezes mais do que os outros. Eu peço desculpa, mas eu sei que tem umas imagens bonitas para a gente. Pois tenho. E é só porque... Isto é na Etiópia. Está a correr. Sim. Isto é na Etiópia. Sem pedras. Não, eles no fim, eles já tiram pedras, mas são amigos à mesma. Eles depois... Na Etiópia são muito fotogénicos. Sim, e são espetaculares. Depois vêm e eu digo-lhes, olha, agarra-me aí a bicicleta que eu vou ali comprar uma fruta. E eles agarram e não mexem em nada, não roubam nada. Não... Aquilo foi o que eu disse. As pedradas, eles no fundo se calhar têm razão. Então, é a forma deles se defenderem, não sei. Aquilo acho que às vezes também são rituais, por muito estranho que pareça.
também. No sul de Angola, Sim. no meio no circuito, na circulação normal na estrada, não acontecia. Mas havia um comboio que eu apanhava do Lugar para Freixel, para Matala. Sim. E os punhos havia determinadas terras onde o comboio ia assim mais ou menos encravado na terra. Sim. E tu vinham todos para mandar pedras que era pedrada para cima do comboio, sem janelas. Pois. E era pedrada e tu já sabia, passava ali e tínhamos que ter cuidado. Pois, deve ser uma coisa deles, mas eles são espetaculares e nunca... E se uma pessoa os souber enganar, é claro que uma pessoa não é mais esperta que eles e então não consegue enganar todos porque eles são aos bandos. Mas se uma pessoa for fixe com eles, eles depois são todos espetaculares e vêm todos a bem, ninguém vem para me bater. Mas pronto, de longe, isto eram os mercados, que eu às vezes no fim do dia, porque eu saio de manhã e depois no fim do dia, a partir das 4 horas, compro qualquer coisa para cozinhar e a partir das 4 e tal, começo a tentar encontrar um sítio que seja fixe para acampar. Num sítio destes, num mercado destes, chegar lá de bicicleta, europeia, branca, não há demasiado também. Concentram-se ali todos ao pé de ti, mas por exemplo, eu lembro que neste mercado vieram os putos todos e os adultos, olha aí, né? Riem-se, olham, mas não. Sim, não. Tu davas conta que eras branca? Porque eu andei às vezes por mercados desses e nem me lembrava que era branca. Ou seja, não me sentia tratada de outra maneira. Tu davas conta. Pois, mas eu tenho uma bicicleta fluorescente, não é? Aquilo é tudo, aquele chama tudo, aquilo é tipo um... Sim, pois, não, mas não, eles vêm logo. Até eu apercebi-me de uma coisa, que na Namíbia eles viam logo que eu era estrangeira. E eu perguntei-lhes uma vez, porque eu depois dessa vez em Uís, depois fui saltando até o Alvis Bay, fui sempre saltando e dormi em casa de todos os filhos dessa senhora. E uma vez disse-lhes, porque eles eram brancos, não é? E depois, atenção, que na África do Sul e na Namíbia, os brancos sofrem muito de racismo. Muito. E eu, às vezes, eles diziam, não vou ali, que ali vão-me roubar. E eu disse assim, então, mas já te roubaram alguma vez? Claro. Então, mas eu estou farta de ir ali e ninguém me rouba. Então, mas eles já te veem logo que és estrangeira. Nós somos da Namíbia, eles roubam-nos logo. A ti não roubam porque és estrangeira. E eu disse, então, mas nós somos todos tudo igual? E eles disseram, não, as nossas feições não têm nada a ver. Não. Eles disseram-me isso, eles disseram-me... Sim, claro. Mas o que eles me disseram foi que as minhas feições eram diferentes das dos brancos namibianos, por exemplo, ou sul-africanos. Eles disseram que quando uma pessoa te vê, eles sabem logo se tu és da Namíbia ou se tu és estrangeira. E como tu és estrangeira, ou te roubam sem violência, mas nunca te vão roubar com violência, porque eles sabem que depois têm problemas com a polícia. Que contra nós eles roubam-nos com violência. Se nós não dermos as coisas, matam-nos e não faz mal. Porque a Namíbia não é a polícia não é branca. Porque os brancos não podem entrar para a polícia. E então eles estão sempre protegidos. E foi o que eles me disseram. Se tu fores, ninguém te rouba, porque eles sabem que se fizerem um crime contra ti, que tem outras proporções que um crime contra nós. Porque o sistema está contra nós. Agora, claro, isto foi a história que eles me contaram, porque eram brancos e estavam-me a contar a história deles. Mas não me contaram o que é que eles fizeram a eles, não é? Isto era uma loja, eu por acaso até me chateei com este senhor e vim-me embora, foi no meio do Quénia. O Quénia, um dos sítios mais bonitos da África, para mim, é o norte do Quénia, que é o deserto do Chalbe, que é um sítio espetacular, com tribos espetaculares. Tudo é as tribos e tudo é como nos filmes, é como no norte da Etiópia. Todos trajados a rigor, todos com a cultura deles. Houve vezes que eu às vezes oferecia aos putos, olha, queres água? E eles não queriam, só bebem sangue de camelo e leite de camelo e disseram, nós não bebemos água. E mantêm a tradição toda. Isto por acaso foi no norte do Quénia e eu fui aqui comprar uma cebola e um tomate e ele queria-me vender uma cebola e um tomate por $10 e eu enervei-me logo contra ele e fui-me embora e já não comprei aqui nada, mas gostei da loja. Isto lá está, são as casas do deserto do Chalbe, chama-se Olas, e são construídas, esta quadrada é com um chapa, pronto. Mas a outra é construída da forma tradicional, que é paus,
que estão assentes em pneus, fazem as casas com pneus. Agora, onde é que eles arranjam os pneus? Não faço ideia, porque nenhum falava inglês e eu não consegui perceber. Mas as casas é tudo feito com pneus. Esta rodinha é tudo feito com pneus. Lá está, as comunidades. Isto é tudo povos nómadas que mudam de sítio todos os anos porque mudam-se com os animais e andam à procura de água e de pastagem para os animais. E isto era um miúdo que estava lá a guardar vacas e por causa dos animais eles estão sempre armados com estas armas, que é o mais fácil de adquirir em África, são estas armas de guerra, e isto serve para eles se defenderem das hienas quando vão matar o gado. E então uma pessoa pensa, olha para isto e tem medo, mas no fundo ele era inofensivo e só estava a guardar as vacas com a arma. Isto foi na passagem de ano que eu andava à procura de um sítio, alguém que vendesse um prato de comida e ouvi lá uns senhores, perguntei-lhes e eles disseram, aqui não há nada, mas anda a almoçar connosco. E então ofereceram-me, convidaram-me para almoçar com eles no almoço do dia 1. Isto foi na Tanzânia também, que eu parava sempre assim, à hora do almoço eu não cozinho, paro sempre nos hotéis e vi este hotel e parei para comer. Isto foi no Uganda. O Uganda e o Ruanda têm uma tradição de bicicleta, é uma coisa impressionante. Toda a gente anda de bicicleta. E estes putos apareceram-me todos encavalitados em cima desta bicicleta e depois, pronto, ficaram ali comigo. Eu estava a montar a tenda, eu pedi aqui isto era tipo uma aldeiazita, e eu peço sempre ao chefe se me deixa acampar ali, e é o sítio mais seguro. Se eu disser à polícia para me deixar acampar ali, é fixe e tudo mais, mas se eu pedir ao chefe da vila se posso acampar ali, eu posso ter a certeza que posso deixar a carteira em cima da bicicleta e nada vai acontecer, porque eles têm um respeito. Isto foi no Nepal. Eu comprei esta bicicleta, eu queria ir ao campo base do Everest e não queria apanhar transportes. E para ir ao campo base do Everest, o caminho começa em Lukla, ou seja, apanha-se um avião de Katmandu até Lukla e daí são 10 ou 11 dias a caminhar até o campo base do Everest e voltar. Ou então apanhar um autocarro de 2 dias até Giri e de Giri até Lukla são 7 dias a andar e depois o resto. E eu achei que queria ir desde Giri para fazer o máximo de caminho de forma autónoma, mas depois levei isso tão a sério que depois já não queria sair de Katmandu de autocarro e queria sair de forma autónoma também e fui a uma loja de bicicletas comprar uma bicicleta. Mas nestes países subdesenvolvidos, tudo o que sejam marcas, portanto eles tinham lá uma loja de bicicletas boa, da Scott, mas era tudo 1.000 e tal euros, 2.000 euros e eu não podia dar esse dinheiro por uma bicicleta. E então, na rua, encontrei um senhor que estava a alugar motas e perguntei se ele não tinha lá uma bicicleta para alugar. E ele disse que sim. E eu disse assim, tem aí para vender? E ele disse-me assim, para vender não vende. E eu chateei-o tanto que ele, para me calar, disse-me assim, está bem, olha, $50. Que para ele era muito dinheiro. E ele disse, olha, digo-lhe $50 e assim ela vai-se embora e não me chateia mais. E eu disse, $50, está bem, dê-me cá a bicicleta. E então, pronto, fui com esta bicicleta, andei 6 ou 7 dias, fui até Giri. Em Giri, dei esta bicicleta lá a uma pessoa qualquer, eles depois estavam lá todos juntos e eu disse, a bicicleta. E continuei a caminhar. E pronto. Então, mas foste até onde? Até que sítio? Katmandu até Giri. E em que altura do ano? Novembro, Outubro, sim. Eu estive lá 2 vezes, sempre nesta altura. Dá para ver bem o mundo, não é? Dava. E nunca apanhei mau tempo, nem nada. Apanhei frio lá em cima, mas nunca apanhei mau tempo. Apanhei só frio. Mas A que altitude é esse campo base? Porque eu conheço Cinco- o norte, não conheço o sul. 5.000 e tal, 5.000. Ao lado há uma montanha que é Kalapatar, que é 5.500. É 5.400 para aí, mais ou menos. Obrigada. É para aí 5.400. E por acaso aquilo é espetacular. É mais comercial do que os outros sítios, não é? Comercial do que o campo base norte, que é no Tibete. Ah! É pelo sul que a maior parte das pessoas escala, que é mais fácil.
ou seja, foi ao campo conheço o Campo Base Norte, que é do outro lado. do Tibete. Pois, aí também eu gostava. Eu aí também gostava, mas... Há estrada quase até lá. É? Depois são poucos quilómetros a pé. É? Isso não sabia. Até muito a estrada. Ok, A estrada mesmo, não é picada. não sabia. Então, e o visto? É visto quê? O visto é complicado porque agora aquilo é China. Pois. É Ou passado seja, pelos é chineses, preciso é no passado total pelos 3 ou chineses. 4 dias para conseguir o visto. Ok. Depois consegui o visto porque me juntei a mais 2 pessoas e só nos deram o visto em grupo. Ok. Está bem. Tínhamos que andar sempre todos juntos. Sim. Acabámos por não andar. Pois a mim disseram-me que só davam o visto com um agente, mas eu não sabia se isso era verdade ou não. Consegue-se, mas o visto individual é muito difícil. Eu não consegui. É? Só consegui foi com mais 2 pessoas. Então, mas visto que é chinês? É a China, tem que passar, porque o Tibete agora é a China. Então, mas e o visto chinês de forma individual não se consegue? Ou há ali uma fronteirazita? Disseram que sim, que se conseguia. Mas finalmente resolveram que não, já lá tinha o passaporte, portanto eu andei 3 dias sem passaporte. Pois. Pronto, isto é caminho do campo base, vê-se ali a cordilheira toda ao fundo. Isto também, nem sei se esta aqui com as nuvens não será o Everest, creio que sim, que é assim um bocadinho mais arredondado. Não chega a Zara. Não, isto é acima já. Já acima Sim, de sim. Zara, que eu não estou a conseguir localizar. Tem Boche, Langboche, por aí. Onde é o Amadablam. Então já é muito alto mesmo. Muito alto. Sim, já é muito mais alto. Isto é logo a seguir a Namche Bazar. Isto também é lá mais para cima, já quase isto, já passei o campo base do Amadablam, a seguir a isto. Isto é em África, eu pedia quase sempre... Eu na Tanzânia, atravessei a Tanzânia toda, só dormi uma vez num hotel, que foi já a saída da Tanzânia, de resto acampei sempre em escolas, sempre. E os putos, quando me viam lá, vinham todos e ensinavam-me história, porque ele perguntou-me o que é que foi a Grande Depressão e eu não lhe sabia responder. E então ele disse que me ia escrever, que era para eu aprender, e lá está ele a escrever. E depois, por acaso, eu fui ver aquilo e aquilo está correto, o que ele escreveu ali. Mas ele perguntou-me aquilo e eu disse, olha, não sei. E eles até gozaram, riram-se um bocado de mim, porque isto para eles era normal. Pois tem. Estamos longe de imaginar que ias aprender a grande... Pois era. Isto também é caminho do campo base, logo quase lá em cima. A visibilidade está ótima. Isto também, pois está. Eu tive sempre assim, nunca apanhei nenhuma tempestade. Nunca. Isto é na Tanzânia, que é um sítio também onde eu atravessei o centro da Tanzânia, ou seja, eu apanhei ali 600, 700 quilómetros que era só terra batida e era só tribos. Só tinha tribos assim. A mesma coisa, só dormia em escolas, todos me deixavam dormir ali, super respeitadores, davam-me uma classezita, uma sala de aula para eu acampar lá dentro, porque apanha-se sempre chuva à noite e eles diziam sempre podes acampar lá dentro, tudo sempre espetacular. E para onde lá estão eles sempre com as bicicletas. Lá está, mais uma sala de aula, davam-me sempre a sala para eu dormir lá dentro. Este foi um senhor que fez uns quilómetros comigo de bicicleta e depois no fim pediu-me para experimentar a minha bicicleta, mas ele andava muito mais depressa do que eu, numa pasteleira toda velha, e ele andava muito mais depressa. Isto foi uma senhora no Malawi onde eu dormi acampei em frente à casa dela, era a mãe do chefe da vila, e depois o chefe da vila ofereceu-me o pequeno almoço e ela estava a preparar, ela era cega, e estava-me ali a preparar o pequeno almoço. Isto são os putos na escola, a brincar com a bola, e pronto, quando eu chego vêm todos ver o que é. Isto foi na Islândia, que eu há bocado não disse, mas eu dei a volta à Islândia de trotinete, não foi de bicicleta. Lá está. E então tentava assim sempre ficar em sítios na esperança de vir uma aurora. E pronto, e como não podia carregar tudo na mochila que não cabia, eu ia pendurando ali as coisas, o sacama, a panela. E para mim é dos países que são mais bonitos, porque tudo é bonito sempre, e as cores é tudo bonito. Também tive sorte, apanhei sempre bom tempo. Este dia tinha nevado, mas só à noite, mas de dia estava sempre sol. Apanhei sempre assim bom tempo.
Às vezes ia acampar e estava assim, não havia ninguém no campismo. Isto é um campismo oficial. Eu paguei 10 euros, era 10 euros sempre, e eu paguei e pronto. Aquilo é sempre espetacular, sempre. Pronto, eu tinha um bocado de curiosidade em ir ver estes sítios, que eles jogavam à bola na rua, sítios assim, que isto não se parece, para nós é assim um bocado mais básico, não é? E um país que no fundo é mais desenvolvido do que o nosso, ter isto assim... Isto é setembro, outubro? Novembro. Foi o ano passado em novembro, mas sempre sol. E este foi o campismo onde eles me deixaram acampar e que me pagaram a viagem de barco. Isto é em Angola. Angola também. Eu ia sempre a estas aldeiasitas e pedia se podia acampar lá. Sempre a bandeirinha branca e aliás. Não, esta é de Angola, não é? Essa é a Angola. É o ano. Geralmente estão É? todos. Isto era aos putos, que ajudavam-me sempre, porque às vezes isto não parece, mas isto era uma subida assim. E eu já ia tão cansada e eles iam ali todos à minha volta e eu disse assim, eu tinha que ir a empurrar a bicicleta e disse, olha, querem levar a bicicleta? Então lá iam eles sempre a levar a bicicleta. Depois às vezes deixava-os conduzir a bicicleta e eles ficavam todos felizes e ainda me ajudavam. Isto era aos putos que eu ia apanhando. Isto é umas montanhas no centro de Angola. Conda. Com as pedras negras. Conda. Não, Conda. É a mesma coisa? Na Conda. O Guandong é perto de Malange. É? É perto de fora. Não é o pé de Malange. Malange é no norte, não é? Não, isto é mais no sul. Isto é ao pé de Sumbe, mas para o interior. Nas cascadas de Binga. Sim. Bingo. Sim, ao pé do Dundo, sim. Isto é a chegar a Lubito, há aquela descida gigante e depois uma pessoa chega e é logo marcada. Tudo espetacular, pessoas espetaculares, sempre que toda a gente dizia é perigosíssimo. O Pedro também diz isso, o Pedro anda espetacular, sim. Gostou muito das pessoas Espetacular. de Angola, foi muito bem recebido E depois tem uma coisa espetacular que para nós é vantajoso, que é quando eles nos vêm a falar português, então aí é que... Quando... Se sejam pessoas do povo pobre, são espetaculares. Porque Sim. Quando são poderosos, são Pois. Mas todos espetaculares. Às vezes eu mostrava-lhes o passaporte e dizia que porque eu andava com o passaporte angolano. E dizias, não, olha aqui, eu sou a tua irmã, olha aqui. E eles ficavam tão contentes, depois aí é que já aquilo... Isto foi a entrar na Lunda, acho eu. Esta ponte era a fronteira. Pronto, lá está, os sítios onde às vezes eu ia pedir para dormir. O franguinho sempre, ao almoço, aqueles franguinhos na jante. A Serra da Leva. Este eram aquelas tribos mais do sul. Nhaneca. É o quê? Nhaneca. Pois é. Eles disseram, falam assim aos talinhos, não é? Isto foi uma aldeia que eu fui lá pedir e disse, pá, estou cheio de fome, não há comida em lado nenhum, não há aqui assim uma coisita. E a senhora disse, manda, está ali um restaurante. E o restaurante era isto. Isto foi no norte da Namíbia, uma família que me acolheu e limparam esta palhota toda para eu poder acampar lá embaixo, porque diziam que chovia muito à noite. E então os putos sempre ali ao pé de mim, também foi espetacular. À noite, como ia chover, eles tinham razão, isto transformou-se, mas isto era tudo tão bonito, com estas cores, e isso transformou-se tudo nisto, e isto foi já à noite. E este foi o pai dos putos e a mãe, que no dia a seguir vestiram-se assim a rigor, para me vir dizer adeus e me levar até à estrada, porque aquilo ainda era lá para dentro. E então eles deram de uma tribo e vestiram-se todos a rigor e todos contentes. Já agora só partilhar uma história engraçada, caricata, uma vez num quinto, que é Sim, mais legal, exatamente. com estas cubatas, etc. O senhor, lá o mais poderoso lá da aldeia, convidou-nos para confraternizar, não sei o quê, e vem-nos trazem-nos numa bandeira um whisky de 12 anos. No meio assim, o senhor era do partido e tinha Sim, está bem. Oi.
E depois isto foi o senhor que queria mostrar as terras. Depois demorei uma manhã inteira para me ir embora porque ele queria mostrar tudo. Mas coitado, ele estava tão feliz a pousar para a bicicleta. Isto era uma das filhas que também estava lá a lavrar. Pronto, isto já foi quando eu passei ali, foi para ir ao Etocha, que foi um sítio que eu sempre quis ir e que por acaso fui lá no período que era mau, que foi no período das chuvas, ou seja, aquilo tem água por todos os lados e os animais já não vêm beber e, portanto, eu nem sequer elefantes vi, mas vi 2 chitas e um leão, e girafas e zebras. Ah é? Eu vi duas. E o leão vi ao longe. Mas tudo era bonito, mesmo sem animais, tudo era espetacular. Isto foi quando eu lá cheguei, fizemos um safari à noite. Isto é aquelas montanhas que eu estava a dizer, que ainda não me consegui recordar do nome disto. Mas era tudo assim. Eram quilómetros e quilómetros a montanha assim. Pronto, isto era no deserto. Sim. Para mim, o meu país preferido é o Nepal, de longe. Mas quase execo é a Namíbia. Isto é espetacular e é espetacular ver como é que eles vivem. Às vezes encontram-se tribuzitas no meio do deserto, uma aldeia, no meio do nada, porque no fundo aquilo não é nada. Os imbas, que pronto, aquilo já é mais um negócio, porque eles pedem dinheiro para a fotografia e isso tudo, mas que não deixam de ser bonitos. Essa montanha, isto foi no dia antes de chegar a Solitaire, choveu no deserto. Pelos vistos é normal, mas eu pensava que não era nada normal e fiquei tão feliz e tirei fotos. Mas eles disseram que sim, que chovia sempre ali. Pronto, isto é Solitaire, para mim foi um dos sítios mais bonitos. Não é mais bonitos, mas que eu fiquei mais feliz de lá chegar, porque eu sempre vi estes carros nas revistas e depois, afinal, também fui ali. E isto é mesmo um sítio espetacular. Pelos vistos, era uma antiga quinta. Era uma padaria que era uma quinta que o senhor polaco resolveu abrir uma padaria. Exatamente. E de agora que tem a bomba de gasolina, que é estrategicamente bem colocada para o pessoal que vem do norte e do sul, e pronto. Mas também só tem isso. Tem a padaria, o restaurante ao lado da padaria e o campismo. E uma bomba de gasolina. Não tem mais nada. E os carros velhos. A bomba velha, os carros todos lá, sim. Sim. Subiste lá acima ao Bidene? Não subi. Não subi porque eu fui até à entrada do parque para ir de bicicleta e ele não me deixou passar de bicicleta. E então eu já ia assim um bocado, porque o meu propósito não era... Claro que eu sempre quis ir ver isto, não é? Porque eu via isto nas revistas e queria ver. Crescemos a ver isto, não é? Exato. Mas o que eu queria era andar ali de bicicleta. E quando ele não me deixou, eu já disse... olha, está bem, posso ver do carro, de longe. Mas ele disse, não vais de bicicleta, mas eu vou-te arranjar aqui um turista e vais com ele e vens. E então pediu lá uns turistas, eles levaram-me e trouxeram-me. Pronto, e aqui ainda fui com eles a pé, mas como eles não subiram à montanha, à duna, eu também não subi. Mas isto era espetacular. Isto para mim é o sítio mais bonito da Namíbia, que é a seguir a Sossusvlei. Se nós continuarmos na estrada do deserto para sul, há um parque natural privado. E esse parque natural é espetacular. É tudo dunas gigantes vermelhas, é tudo espetacular e tem montes de animais, tem tudo, montes de oryx, manadas a passarem na estrada, tudo mesmo espetacular. E eu tive sorte porque não se pode acampar aqui, porque é privado, e eles avisam bem, são apanhados aqui a acampar, chamamos a polícia e levam multa. E eu, por acaso, tive sorte, porque arranjaram-me um número de telefone em Sossusvlei, eu telefonei e era o ranger do parque. E ele disse-me, olha, se quiseres podes vir dormir à nossa casa. E eu disse, mas a vossa casa ainda é longe, eu não sei se chega aí hoje.
E eles disseram, mas campismo selvagem esquece, não fazes. O que tu, se quiseres, é às 6 da tarde nós saímos de casa com uma carrinha e vamos-te buscar onde tu estiveres. Dormes aqui e amanhã vamos-te deixar ao sítio onde te apanhamos. Eles apanharam-me para aí a 13, 14, 15 km de casa deles e eu no dia a seguir disse, olha, deixa estar que eu recomeço daqui, porque isto era só areia, só areia, só areia. Era mais tempo a empurrar a bicicleta do que a andar. Isto é ir para Ludritz, que é uma vila criada para... Pelos alemães. Exatamente, para fazer extração de diamantes. E depois passou a ser uma vila abandonada e hoje em dia existe a cidade ao lado e essa vila abandonada é uma atração turística, é isto. Isto foi no caminho, eu saí de Ludritz à noite, de manhã cedo, às 5 da manhã, ainda era de noite, para conseguir chegar à vila lá em cima, que ficava a 125 km e que tinha 1000 e tal metros de altitude para subir até à vila. E como eu sabia que era quase impossível de lá chegar no mesmo dia, saí ainda de noite de Ludritz porque queria lá chegar. Pronto, e a meio do caminho vi o nascer do sol, foi espetacular. Isto foi nos Dolomitas. É o Lago Carezza. Que era outra coisa que eu via nas revistas. Os Dolomitas são lindíssimos. Depois são brutais. E eu, por acaso, este ano tive sorte, no verão, como me despedi de um emprego, até conseguir arranjar outro, e em vez de estar ali, peguei no carro e fui aos Dolomitas e fiquei lá. E isto era tudo coisas que eu via também na internet, mas como no verão estou sempre a trabalhar e não podia lá ir, pensava que nunca mais ia lá, mas afinal fui. É tudo espetacular. Montanhas, lagos, tudo é espetacular. Este lago também brutal. Isto é o Machu Picchu. Isto é na Bolívia, também uma família que me acolheu, que me deixou acampar ali. E pronto, isto é fixe porque no altiplano também tem aquelas casas de famílias, quintas e isso isolado. Não se vê nada, não se vê ninguém. E depois estes putos assim com os brinqueditos deles e as coisitas deles e as feições deles, tudo é espetacular. As senhoras também, vestidas de forma típica. Isto é o meu pequeno almoço, às vezes, quando o pão já está assim, quando não há nada. Por exemplo, no altiplano andava 2 ou 3 dias que não encontrava nada. E então eu tinha este pão boliviano e tentava torrar ali. Isto é uma coisa que eu tenho a gasolina. E torrava ali um bocadinho e o café e pronto. Isto é no Salar. Que também é outra coisa espetacular. Parece que uma pessoa está a andar o dia todo e nunca sai de sítio. Está sempre no mesmo sítio. Este também. Eu vim dali do fundo, que eu vinha do lado de La Paz. Pronto, e atravessei para o... Bela foto. Obrigada. Olha, eu estou cheio de saudades de Isto viajar. também. Pois, também eu. Estou. Mas olha que agora, esta semana, eu estava ali a ver e já há países onde se pode ir. A Islândia deve ser um deles, não? Acho que a Islândia deve ser um deles. Onde se pode ir, sim, mas estou a dizer a países tipo África e isso, alguns já se pode ir. Sim, mas o problema é que pode-se ir, mas depois lá dentro há algumas restrições. Ou seja, não sei, mas a Islândia pode-se ir. Exigem o teste, mas pode-se ir. Isto é na Bolívia também. Isto foi um senhor argentino que eu parei lá na quinta dele e fui-lhe pedir se ele me enchia as garrafas de água. E ele e a mulher viviam lá no meio... As propriedades na Bolívia são grandes. E ele vivia lá no meio de uma propriedade, andou-me a mostrar os animais e depois no fim do dia disse-me, olha, ficas aqui connosco, nós fazemos-te um churrasco, que é a comida típica deles, não é? Isto é na Patagónia. Isto acho que foi o meu primeiro dia na Patagónia, que toda a gente me dizia, vais para a Patagónia, aquilo é tanto vento, está tudo a esvoaçar, e o meu primeiro dia foi assim, foi perfeito. Mas depois realmente havia vento. Mas o primeiro dia foi assim. Acampei ao lado de um ribeirozito. Isto é no Chile, na Patagónia chilena.
Isto é aquela reta que lá ao fundo é o Fitzroy, El Chaltén, na Patagónia também. Do lago argentino, El Chaltén e depois Sim. a montanha Fitzroy. Sim. El Chaltén é aquela aldeia que foi construída para os alpinistas. Exatamente, sim, que é espetacular também. Yeah. Pronto, isto eram os sinais a dizer que realmente havia vento, para o pessoal ter cuidado com o vento. Pois, depois isto é fixe porque por exemplo, no Alasca é uma placa a dizer cuidado com os ursos, cuidado com o vento, cuidado com os elefantes. Isto é... O Paulo não tinha cuidado com nada. Com nada, não, aquilo é tudo à vontade, ninguém faz mal a ninguém. Cuidado com as pedradas. Com as pedradas, não há. Não há. Já está. Já acabaram. Obrigada. E pronto, isto é no Nepal. Obrigada eu. Obrigada. Obrigada, Tânia. Eu pensava que isto ia... Obrigada. Tu és maravilhosa. Obrigada. E és uma filósofa. Obrigado. Estaríamos aqui muitas horas a ouvi-la, mas nós temos também que fechar, não é? Obrigada por terem vindo. Convido-vos a repetir aqui a visita para verem a nova exposição que temos de desenho em cena. São 4 artistas plásticos, 2 de Lisboa, uma do Porto e uma de Coimbra. Uma exposição que eu acho bastante interessante. Uma das salas só estará montada dia 9, porque a artista está em intervenção, porque esteve em contacto com uma pessoa que acusou positivo para Covid. E, portanto, a partir do dia 10, se quiserem cá vir outra vez, ela está quase até ao final do mês, veem as salas todas. Obrigada por terem vindo. Não se importa de ser. Queria dizer também, se por acaso passar